Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Já começamos a nossa live, uma conversa super importante sobre a crise hídrica que o estado do Paraná vem vivendo, principalmente para conversar sobre a região sul, uma região que tem sido afetada drasticamente com o racionamento, e tentar explicar para a população, para você que está nos assistindo, por que dessa situação, quais os desafios que precisamos enfrentar, quais medidas precisam ser tomadas. Então, eu convidei aqui três amigos e grandes especialistas na área para informar a população que esse é o papel fundamental do debate público, informar a população, trazer quem está pensando a técnica, o conhecimento acadêmico, com a população que necessita de informações. Nós passamos por uma pandemia e essa pandemia tem mostrado cada vez mais um incentivo à pesquisa e a necessidade da formação acadêmica. Fazendo um parênteses muito importante aqui, deixar o nosso pesar e a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam um ente querido nessa pandemia, vítima de Covid-19. Então, vai nesse sentido. Nossa conversa é para fazer uma integração entre a comunidade acadêmica, aqueles que estão pensando e formulando políticas públicas e pensando academicamente os desafios que nós precisamos enfrentar, com a população que está nos assistindo. Então, eu quero apresentar aqui a Flávia Sotomayor, ela que é advogada socioambientalista e também pré-candidata a vereadora em Curitiba pelo mandato Movimento. Ela é uma ativista importante do Paraná, referência na cidade de Curitiba. Então, eu gostaria, Flávia, que você desse um olá para a gente. Está sem som, Flávia. Tem que ligar o som. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Luan, professor Marcelo e a Dalila. Prazer, uma satisfação estar aqui nessa tarde chuvosa com vocês, para a gente olhar como está a situação hídrica de Curitiba, do Paraná. Às vezes, com esse tempo um pouco chuvoso, a gente acha que o problema está resolvido, infelizmente não. Essa crise ela vai se estender por um bom tempo e hoje eu estou muito feliz da gente poder abrir essa discussão, falar mais sobre esse tema que para mim é tão importante. Agradecer especialmente ao Luan por estar promovendo esse e outros debates maravilhosos e estar se colocando como uma pessoa que abre esses diálogos que são importantíssimos aí para a população. Obrigada, Luan. Isso aí, obrigado, Flávia. Também estamos aqui com a Dalila, ela que é engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduanda em gestão de recursos hídricos pela Uninter. E também está colaborando conosco na construção de um projeto para o saneamento para a nossa região sul e para o Tatuapara. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Como a Flávia já colocou, é um prazer estar aqui junto com vocês, debatendo sobre esse tema. E quero agradecer ao Luan pela oportunidade de trazer essa questão que está sendo muito crítica no momento para a nossa cidade. Então, vamos espero construir um debate bem interessante com vocês. Obrigado, Dalila. E agora, professor Marcelo, permita chamá-lo de professor Marcelo Langer ou Langer? Langer. Professor Marcelo Langer, ele que é engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná, professor da mesma, mestre em ciências florestais pela ESALQ, USP, especialista em florestas, mercado e sociedade pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado a você, Luan, pelo convite. Obrigado. Alô para a Dalila, Flávia, sempre um prazer estar diante de pessoas dialogando sobre os nossos recursos ambientais e suas consequências, né? Então, como essa interação homem e meio ambiente, a gente está vivenciando hoje um grande problema, que é o racionamento de água, a falta de água, e é sempre um motivo muito interessante de conversarmos e percebermos o que está acontecendo aí na nossa vida, no nosso planeta, como resultado dos nossos padrões de vida, né? Dos nossos modos de viver. Então é isso aí, obrigado a você que está nos assistindo, compartilhe nas suas redes, um debate desse é tão importante para que a gente leve
o máximo de pessoas para tentar explicar aqui uma live muito sucinta sobre os desafios que precisamos enfrentar. E nesse intuito de explicar os desafios que precisamos enfrentar, professor Marcelo, tem 2 desafios que precisam, né, ser enfrentados. Um é a mudança climática, que muitos governantes, infelizmente, têm falado que não existe. E aqui reafirmar o nosso compromisso com a ciência. Nosso compromisso para salvar vidas, a gente tem que ter um compromisso real com a ciência. Então, para enfrentar as mudanças climáticas e a escassez da água, qual que é a relação entre as duas? E, principalmente, qual é o papel do poder público para tomando medidas para superar essa crise? Bacana. Luan, então, a primeira, eu queria, na verdade, instigá-los, né? Que é algo que a gente não percebe, algo que a gente não se dá conta de que a gente flutua, né? A gente flutua num universo. E essa flutuação, ela ocorre devido às forças energéticas do universo. E aí você tem vários asteroides, vários corpos flutuantes que se interagem e formam, então, campos de energia, campos magnéticos, campos energéticos, né? E, então, por que eu estou mencionando isso? Porque nós vivemos num planeta, um planeta encerrado, fechado, onde nada sai, tudo fica aqui dentro, né? Que é um outro ponto que as pessoas não se dão conta ainda, né? Então, a gente tem o hábito de jogar fora, né? Pensar que estamos jogando fora. Mas, na verdade, está tudo aqui dentro do planeta. A única coisa que escapa do planeta é o entropismo, é a energia, né? E conforme nós avançamos na história do homem, das tecnologias, nós passamos a consumir mais combustíveis derivados de petróleo, né? de recursos fósseis, nós passamos a emitir mais carbono. Então, isso, independente do carbono, vamos pensar o seguinte: nós estamos emitindo partículas e materiais para uma atmosfera, e essa atmosfera está se adensando, né? Então, como ela fica mais densa, ela começa, então, a ter mais calor, né? Começa a reter mais calor, né? Por isso que é como se colocasse um cobertor em volta do nosso corpo. Se o cobertor for muito fino, ele não vai nos aquecer, porque nosso corpo vai perder calor. Se for um cobertor grosso, nós vamos manter o nosso calor. É desse mesmo sistema que funciona a Terra, né? E funciona o planeta. Então, tudo que está acontecendo com o planeta é consequência de um ciclo, né? Então, você tem um ciclo do universo aí de energias, rotações da Terra, né? E todos os outros asteroides ou elementos aí que compõem o universo. Então, é uma interação de energias. O que está acontecendo especificamente? No planeta Terra, nós tivemos o efeito do gases de estufa no passado como favoráveis para o surgimento da Terra. Então, esses gases de efeito estufa, eles formaram essa coberta na Terra, né? Eles formaram essa proteção da Terra, que permitiu, então, se manter a temperatura num padrão médio, em torno de 15 graus, e aí também teor de umidade, teor de radiação, né? Então, radiação que chega, reflete e sai. Então, é tudo uma questão de interação energética e interação desses vários corpos, né? Com o advento tecnológico, com o crescimento tecnológico, nós passamos a consumir mais petróleo, consumir mais energia, consumir mais recursos naturais. Nós passamos, então, a intensificar um calor de emanação. Então, nós emanamos mais calor e isso acaba afetando, então, todo o ciclo natural do próprio planeta, da própria ação atmosférica e da sua interação com os demais elementos, né? Então, as mudanças climáticas, elas se referem a essa questão de alterações dos ciclos térmicos, climáticos, hidrológicos, biogeoquímicos. Então,
começa a se alterar os processos de transformação. E aí eu queria citar 2 casos bem interessantes, duas teorias fundamentais, que é a teoria de Lavoisier, onde ele fala, e a gente sabe lá desde a escola, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E a própria lei de Darwin, que fala sobre adaptações, né? Então, todas as espécies de fauna e flora, de seres vivos no planeta, acabam se adaptando, né? Buscam a sua adaptação e se adaptam. Menos o homem, né? O homem faz com que o planeta se adapte a ele, né? Esse é o grande problema. Então, a gente busca sempre fazer com que todo o nosso meio ambiente se adapte a nós, né? Então, para esquentar nossas casas, a gente põe aquecedor, a gente consome mais energia, a gente consome mais equipamentos eletrônicos para ter mais conforto, e assim sucessivamente. Então, essa aceleração dos processos tecnológicos faz com que a gente emita mais. Essas emissões de maior escala acabam adensando, então, a atmosfera, e aí o calor começa a ficar mais retido, né? Paralelo a isso, nós temos os processos de uso dos recursos naturais, como o desmatamento, como o corte de florestas nativas, o uso da terra. É positivo, não estou fazendo nenhuma crítica aqui aos padrões de agricultura, porque nós precisamos de alimento, porém nós temos que seguir modelos eficientes, modelos capazes de suprir as demandas de todo um sistema. Tá? Não só do sistema econômico, mas do sistema ambiental e do sistema social, né? Por isso que a gente tem que desenvolver uma visão mais sistêmica. Nós temos que trabalhar as questões das políticas públicas sempre pensando nessa interação homem, meio ambiente e economia, né? E normalmente o que a gente faz? Pensa na economia e depois, se tiver algum problema, a gente recupera o problema. Então, se tiver alguma degradação ambiental, poluição dos rios, secas, aí a gente vai resolver, como a gente está fazendo agora. Então, vamos resolver, né? Muitas pessoas falam e já mostraram que em 1960 também teve uma grande seca aqui no Paraná, que secou o Rio Iguaçu. Então, isso é só para dizer que é cíclico o processo. Só que dentro desses processos, o que antes levava-se um século, 50 anos, hoje está levando menos tempo, as coisas começam a se repetir mais rápido, né, por causa dessas interferências. Então, em políticas públicas, a gente não pode tratá-la somente quando o problema está aí, nós precisamos pensar o planejamento de prever situações, né, então, não é só prever quanto de água a população vai precisar, o quanto a população vai crescer, e como que nós vamos suprir essa demanda energética de recursos naturais e de água, mas sim também pensar em mudar o nosso padrão de vida, que esse é um ponto-chave que nós não estamos fazendo. Nós estamos ainda olhando para o planeta como nosso servo. Ele tem que nos prover tudo que a gente quer e a teoria econômica, né, de que nossas necessidades são infinitas e os nossos recursos são infinitos, não vai fechar a conta nunca, né? Muito importante essa questão do planejamento, e a gente tem que deixar claro a importância do poder público em direcionar políticas, não apenas de forma com o Estatuto das Águas e tantos marcos regulatórios que são importantes, mas é importante a efetividade da política, né? E daí, nesse sentido, da efetividade da política, eu quero perguntar a Dalila. Dalila, você que está nos ajudando também na construção da pré-candidatura, estudando bastante isso, faltou planejamento por parte da Sanepar. Veja, temos aí os desafios que o professor acabou de enfrentar, né? Falou que existe uma história, que existe pessoas que estão dentro do governo pesquisando isso. Faltou planejamento na hora para que chegássemos a esse momento e não tivéssemos a crise que estamos passando? Bom, primeiro, antes de responder, eu gostaria de dizer ao professor que eu fiquei contemplada com a sua fala sobre a questão de que a natureza ela é dinâmica e nós temos que começar a entender os ciclos da natureza, respeitar os ciclos da natureza, né? E essa questão de que ter esse consumo, a cultura do consumo, de que podemos consumir de forma infinita e está tudo certo, é uma necessidade de rever isso, né?
questão de respeito à natureza. Bom, respondendo a pergunta, então, Luan, eu acredito que sim, faltou planejamento, devido ao fato que a Sanepar já alegava desde o ano passado, desde 2009, né, ela percebia essa questão da diminuição da escassez de água, então já não era novidade a ninguém que a crise hídrica em algum momento ela ia acontecer. Então, a questão do planejamento, eu acredito sim, que faltou um estudo mais, talvez até um pouco mais aprofundado, né? Mas, e sobre, desculpa, você fez a pergunta apenas do planejamento ou você perguntou também sobre se poderia alguma forma... Então, e também, que assim, veja, eu faço a pergunta referente ao planejamento, mas como que a gente pode enfrentar esse desafio, né? Quais medidas são necessárias para enfrentar esse desafio? Bom, então, linkando, vocês já sabiam que ia acontecer isso? Acredito que demoraram muito para ter a tomada de ação das caixas d'água. Essa iniciativa já deveria ter sido realizada no começo do ano, né? Muito antes de ter chegado a um estado crítico da seção da estiagem. Deveria ter sido realizada já o plano de ação um bom tempo antes. E também acredito que, como sabiam que ia acontecer isso, deveriam ter achado alternativas de poder promover a água às regiões de maior escassez, a região sul, no caso, com o uso, por exemplo, de caminhões-pipas, né? Já terem feito um controle, feito um levantamento, um balanço de quanto seria necessário, quantas pessoas iriam precisar, e ter feito uma maior estimativa, né? Eu acredito que teria sim como ter reduzido, como sabemos, a natureza é dinâmica, não tem como prever o que vai acontecer de forma, né? Então, já poderia sim ter tido uma maior precaução. Importante o que a Dalila está conversando, principalmente falar referente ao planejamento e a importância da Sanepar. E aqui a gente não está criticando especificamente a empresa Sanepar, que a Sanepar é uma empresa muito importante para o estado do Paraná. Conseguiu fazer coisas importantíssimas ao longo do processo de desenvolvimento do estado. E não é uma crítica específica à Sanepar, mas sim ao planejamento que não houve nessa área, principalmente para atender as populações mais carentes. E nesse sentido, Flávia, que a Dalila acabou de levantar, referente ao planejamento, as medidas que precisam ser tomadas, esse ano, o governo federal, a Câmara dos Deputados, aprovou um marco regulatório de saneamento básico. Esse marco, alguns comemoraram, outros não. Eu queria saber de você, a água é um bem que nós precisamos preservar e entender como um direito universal das pessoas. Esse marco regulatório vai ajudar no desenvolvimento do saneamento básico no estado do Paraná, e principalmente na região de Curitiba, e se esse marco vai conseguir resolver os gargalos que a Dalila acabou de falar, que tanto da distribuição de água e de saneamento, mas também da resolução de tais problemas daqui para frente por empresas privadas. Né? Bom, acho que eu quero dar uma comentada também nas perguntas anteriores, que foram muito boas, Luan. Parabéns pela seleção da condução, assim, né, de como você trouxe. Primeiro, a relação com as mudanças climáticas, né? Então, se há 10, 15 anos a gente ainda discutia se existiam mudanças climáticas, né? Agora a gente está num ponto que, gente, assim, a gente está sofrendo as consequências disso, né? Então, como o professor Marcelo falou, a gente está é uma coisa só, né? Então, todos os nossos atos, eles interferem, a gente tem que ter esse olhar sistêmico sobre as coisas, né? E principalmente nessa relação na extração do que a gente precisa, depois no descarte, então a gente tem que fechar o ciclo das coisas, né? A gente tem vivido coisas que têm ciclos que eles não são fechados, então o que a gente tem feito, né? A gente tem consumido muito, descartado muito, então isso tudo tem impacto, né? E principalmente também a questão da Amazônia, né? Então,
A gente tem conversado muito em vários lugares sobre isso, sobre a relação. Claro que, como o professor Marcelo disse, é algo cíclico, é algo que são vários fatores que contribuem para essa crise hídrica que a gente está vivendo. Mas uma das consequências do desmatamento é exatamente isso, você mexe com a regulação das chuvas. Então, você até estava falando, né, da questão do marco de saneamento aí a nível nacional. Essa questão também, não adianta a gente pensar como se o Paraná ou Curitiba estivesse isolado, não, a gente está num planeta, né, e os desmatamentos na Amazônia, eles não interferem só no sul e no sudeste, mas no continente inteiro. Então, enfim, né, acho que já vem de muito tempo o desmatamento na Amazônia, muito embora ao longo dos anos tenha se proposto, por exemplo, o desmatamento líquido zero, teve propostas no sentido de você refrear isso, né, que a gente não tem visto agora, pelo contrário, a gente vê até um incentivo, né, a desmatamento total da floresta, garimpo, todos os tipos de coisas que, infelizmente, tem uma consequência direta na vida das pessoas, né? As pessoas hoje, elas estão sem água por diversos fatores, dentre eles o aumento do desmatamento no Paraná, na Mata Atlântica, o aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia, que esses rios voadores, essa umidade que sobe lá da Amazônia, ela que irriga, né? Faz o regime de chuvas aqui do sul e do sudeste. Então, eu queria começar trazendo isso, esse olhar sistêmico, de que a gente precisa, e até você perguntou para o professor Marcelo qual que é o papel do Estado, daí rapidamente aqui eu abri a Constituição Federal, que diz que, no artigo 225, ele diz que é dever do Estado, né, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, e cabe ao Estado defendê-lo e preservá-lo para essa e para as futuras gerações. Então, assim, se cabe, acho que você perguntou para ele, na verdade, né? O que o Estado deveria estar fazendo? Deveria estar com esse olhar sistêmico, porque tudo que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia, interfere aqui, né? E o desmatamento no nosso estado também cresceu muito nos últimos 2 anos, então isso tudo tem consequências. E por isso que a gente tem trabalhado muito a questão na represa do Iraí, que é uma das mais afetadas, que é uma das que, né, teve o maior avanço, uso e ocupação de solo desenfreado, e que precisa de uma atenção especial do Estado nesse sentido, né, de que a gente precisa reflorestar a mata ciliar da represa dos rios das nascentes para ter água. Então, claro que o planejamento, ele envolve diversos setores, adorei a fala da Lila, porque realmente é algo super complexo, que tem que ser feito um plano de ação, né, com vários setores envolvidos, então, desde a universidade, com todo o apoio da ciência, todos os órgãos competentes, processos abertos com a população, para a gente junto criar essas soluções, né. A forma com que foi aprovado o novo marco do saneamento, eu não concordo, eu não acredito nesse modelo que eles estão propondo e fazendo, não só no saneamento, mas em todos os aspectos ambientais. Então, mas eu acredito que a gente tem que, nosso saneamento é uma das minhas principais bandeiras, né, eu acho que a gente tem que, sim, tratar direito dos nossos resíduos sólidos, a gente é o 3º maior gasto da maior parte dos municípios no Brasil, e esse dinheiro que a gente está enterrando, a gente poderia, sim, estar reinvestido em saúde, em educação, que é onde deveria estar sendo aplicado melhor esse recurso. E são várias outras coisas, por exemplo, captação da água da chuva, como a Dalila falou, a questão das caixas d'água, a gente planejar e prever, né, para que a população tenha esse, que é um direito humano, de você ter água potável garantido. É importante essa integração. Eu acho que quando eu convidei vocês a fazer essa conversa, é isso. A gente levar à população informações claras e objetivas de por que o poder público não está respondendo de maneira efetiva. E nós precisamos deixar muito claro isso, que as medidas que o governo toma, às vezes, não são conversadas com a população, e nós temos que ter a capacidade de ouvi-los antes de propor qualquer política pública, né? Então, mas, professor, se alguém quiser fazer mais algum comentário nesse sentido que a gente vem discutindo aqui até agora, é importante. Mas... eu queria só complementar o que a Dalila e a Flávia colocaram, que é a questão da tecnologia, né? Então, o uso da tecnologia que está disponível
nós precisamos pensar na integração dessa tecnologia para novos sistemas ou inovações, mas que, antes disso tudo, o pensamento humano é muito maior. Vocês lembram do exemplo do rapaz que fez uma barreira para os lixos no riachinho atrás da casa dele? Não tinha nada de tecnologia. Sim. Tinha boa intenção. Tinha uma boa intenção, e foi uma boa intenção, tanto que ele coleta resíduos até hoje, ganhou prêmios de reconhecimento. Então, assim, a tecnologia é importante para a gente guiar as nossas decisões, né? Novos sistemas de construção civil, saneamento, uso do solo no espaço urbano, né? Fora do espaço urbano também, espaço rural, né? Tá aí o exemplo do programa Água Boa, da Itaipu, que começou a perceber que não adiantava cuidar das margens dos rios, se a água que chegava na lagoa, no lago do Itaipu, já vinha contaminada, já vinha cheio de agrotóxicos e problemas. Então, ela começou a trabalhar a expansão do programa e das nascentes e das proteções dos afluentes, de todos os sistemas que forneciam água para a lagoa, né, para o Lago do Iguaçu. Então, esse olhar que a gente tem que desenvolver também, né? Como a Flávia falou, preservação das nascentes, preservação das matas ciliares, né? E isso é muito importante. Aliado à tecnologia, mas também à vontade comum, à vontade individual e comum, né? Eu compreendo que isso é um pacto da sociedade, né? E parar de entender que as mudanças climáticas não existem. Existem sim, e a gente precisa tomar as medidas necessárias para que a sua vida não seja afetada quanto a isso. Voltando a uma discussão muito importante para nós, que eu principalmente moro aqui na região sul e aqui do Tatuquara, e tem muita gente que está nos ouvindo. Dalila, você que está junto conosco, pesquisando, trazendo informações para nós, principalmente informando a população, por que a região sul é a região mais afetada? Sempre se fala da distribuição de água, e você que vem nos ajudando, eu queria que você contasse um pouco a quem está nos assistindo referente a isso. Por que nós, que estamos na região sul, no Tatuquara, no Campo de Santana, somos mais afetados? Bom, eu estou separando aqui os dados que eu coloquei para eu não falar uma besteira. Bom, a região sul da região metropolitana, ela é abastecida principalmente pela captação de 3 rios: o Rio Pequeno, o Rio Despique e o Rio Miringuava, né? Diferente das outras regiões, ela não é abastecida diretamente pelas represas. Então, como a captação vem principalmente do rio, quando diminui o fluxo do rio, a quantidade de água, logo o abastecimento vai diminuir. Com essa questão da crise hídrica, da escassez, o fluxo do rio diminuiu muito. Então, acaba que aconteceu o que estamos passando, né? Que é a maior escassez de água nessa região, devido à diminuição da água para esses rios. Então, logo a captação ela acontece menos. Vamos ver aqui o que eu posso acrescentar também. A região sul, ela é principalmente abastecida pelo sistema Miringuava, né? Que pega a parte de Araucária, o sul de Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. Essa região do sistema de Miringuava, ela recebe alguns reforços dos mananciais, como já tinha colocado, que é do Rio Despique e do Rio Pequeno, e grande parte do uso da bacia do Miringuava, ela é utilizada para questão rural. Então, até durante a audiência pública sobre a crise hídrica que aconteceu essa semana, foi abordado que houve algumas, digamos, dificuldades com os produtores rurais na questão de uso da água. Teve que acontecer uma conversa com eles, né, para eles conseguirem gestar de melhor forma.
né? Então, importante essa discussão, porque, veja, nós estamos, eu principalmente, que estou aqui na região sul, conversando com as pessoas, nós precisamos deixar muito claro, infelizmente, Flávia, a Sanepar ainda não deixou muito claro para a população por que está sendo mais afetada. Daí fica aquela coisa assim, nós estamos sendo mais afetados, as outras regiões têm reservatório, por que eu sou mais afetado do que o outro? E até uma discussão social, né, que o bairro ainda é muito novo, então necessita de investimento público, e nós que estamos, né, pleiteando aí uma pré-candidatura a vereador de Curitiba, entender que existem lugares da cidade de Curitiba que precisam de investimento público maior do que outras regiões, principalmente na questão do saneamento básico, na distribuição de águas. Mas e também, eu acho que é importante a gente reforçar esse papel do Estado e reforçar o financiamento para, né, a distribuição de água, para o saneamento, mas também, Flávia, qual que é o papel da sociedade civil? Né? Daí qual é o papel meu, Luan Azevedo, da Lila, do professor Marcelo, de todos que estão nos assistindo? Qual que é o nosso papel, para além do papel do poder público, que a gente não pode deixar de lado e falar a culpa é toda da sociedade civil, é integrar essas discussões. Qual que é o papel da sociedade civil para a resolução de tais problemas? Ótima pergunta, Luan. Assim, eu acredito que a sociedade civil ela tem que estar decidindo e construindo soluções junto com o poder público. Isso sempre, para mim, foi algo, assim, básico. Então, a gente tem que participar das construções, da propositura de soluções. Eu acho isso muito importante. Mas, enquanto, né, pessoas individuais, assim, tem coisas que a gente pode fazer, sim. Por exemplo, a questão da nossa alimentação. A questão da gente economizar água em casa de diversas formas, por exemplo, fechando a água da torneira, diminuindo o tempo do banho. Então, isso, claro que a gente tem um panorama que não é só as residências que gastam água, óbvio, né? Tem grandes consumidores de água, até em relação ao mundo, 69% da água consumida no mundo é usada pela agricultura e pecuária. Então, claro que e tem também o uso industrial, com 19% e 12% das residências, isso falando a nível global, né, uma estatística da ONU, relatório anual que eles fazem sobre recursos hídricos. Agora, a gente tem um papel significativo, sim, a população, ela contribui quando ela faz economia de água, por exemplo, captação da água da chuva, na nossa casa a gente capta a água da chuva, fizemos um sistema com 3 filtros e cloro. Então, a gente pode usar essa água da chuva e tem sido um alívio, porque os dias que chove, tem dias que mesmo com essa chuva está sem água. Ontem mesmo eu fiquei sem água. Então, você ter, né, uma possibilidade, ou com mesmo uma bombona azul, você colocar ali na calha para coletar essa água, né? Então, essas são algumas medidas que a gente pode começar, claro, com a gente mesmo, né? Como eu falei, a questão da alimentação. 15 mil litros de água por 1 quilo de carne. E toda essa carne já está aí bem batido que o desmatamento da Amazônia, a própria ONU também tem um relatório que se chama a relação entre a alimentação adequada, o direito fundamental à alimentação adequada e a agroecologia. Porque se a gente apoia formas ecológicas de produção de alimento, a gente está evitando, sim, que tenha desmatamento, a gente está preservando a água, a gente está preservando a floresta, a gente está preservando o ar, e a gente está também cuidando da nossa própria saúde. Porque essa forma de agricultura de monocultivo, ela, além de fazer muito mal para o meio ambiente, então, por exemplo, lá quando desmatam uma floresta para fazer um monocultivo de milho transgênico, está fazendo mal para a terra, está diminuindo a umidade que está vindo para o sul-sudeste, então está contribuindo na crise hídrica, está fazendo mal para mim mesma, na medida que é um produto transgênico, tem agrotóxico. Então, você perguntou o que a gente pode fazer. A gente pode começar com a gente mesmo, com os nossos hábitos diários. Então, como que eu estou me relacionando com a água, se eu estou economizando. Agora não é momento de lavar carro, lavar calçada, inacreditavelmente ainda tem gente que faz isso, então agora não é o momento.
Agora é o momento para a gente economizar ao máximo a água e também repensar o nosso modo de vida. O professor Marcelo trouxe muito bem, é uma questão de modelo, um padrão de vida que a gente está vivendo que é insustentável, que a gente tem que repensar, né? Isso também tem a ver com a alimentação. Todos os dias a gente escolhe o que a gente quer financiar. Eu quero financiar, por exemplo, na minha cozinha que tem um óleo ali de milho transgênico que está fazendo esse desmatamento, que acaba me deixando sem água, ou eu quero, por exemplo, me alimentar dos alimentos produzidos por um pequeno produtor local, que daí não tem toda a emissão de combustíveis fósseis, já contribui aí para a gente diminuir a pegada de carbono na relação com as mudanças climáticas. Então, a gente tem que consumir de forma local, agroecológica, não só por a gente mesmo, mas por todo esse sistema que a gente impacta todo dia com as nossas escolhas diárias. E disso começar com a gente mesmo, mas daí a gente começa olhando para as nossas atitudes e melhorando tudo que a gente pode, né, dentro do nosso âmbito aqui de casa. Depois a gente olha para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para a cidade e para o país, como a gente disse, está tudo interligado. Então, como que a gente pode começar com a gente mesmo, mas levar essas questões também enquanto políticas públicas para que todo mundo, né, possa ter todos os seus direitos garantidos a uma alimentação adequada, sem veneno, sem agrotóxicos, a água potável, a saneamento, esgoto, ao tratamento correto dos resíduos. Então, tudo isso a gente começa com a gente mesmo, mas também, na minha opinião, né, a gente tem que expandir, todos nós fazermos parte dessa construção dessa sociedade que a gente deseja e criarmos juntos as soluções. Importante tais discussões, principalmente essa questão referente ao agronegócio e às indústrias. Eu quero fazer uma pergunta ao professor Marcelo. Professor, toda vez que a gente chega a discutir escassez de água, sempre o tema referente à indústria, igual a Flávia acabou de falar, e deu números globais, entra no debate, né? Então, isso é muito desproporcional. A Flávia trouxe números globais, mas falando em termos do estado do Paraná, isso é muito desproporcional. E se há um reuso de tal água, né? E para que a gente veja, é uma composição entre sociedade civil, empresariado e poder público para solucionar os problemas. Como a Flávia colocou bem, né, nossas atitudes individuais podem transformar os nossos padrões de vida e pode transformar os resultados, né? Da mesma forma, as indústrias, as empresas estão começando a pensar dessa forma. Ou seja, não é só uma questão de usar menos, é uma questão também econômica, de poupar, né? Se eu consumo menos água porque eu estou reciclando água, porque eu estou coletando água da chuva, eu estou deixando ambientes sem energia enquanto não tem ninguém nesse ambiente, ou seja, eu estou sensibilizado do meu papel frente a um problema, então eu consigo contribuir e essa contribuição vem para mim também. As empresas têm muitos exemplos hoje de empresas e setores que estão buscando fazer diferente, né? Primeiro por suas demandas, então cada vez mais difícil encontrar água, cada vez mais caro tratar a água, cada vez mais difícil encontrar terra, tratar a terra, ter terras disponíveis, né? Nós temos aí, por exemplo, hoje no Brasil, cerca de 70 milhões de hectares de agricultura degradada, que foram processos que envolveu desmatamentos de algum nível e, de certa forma, não teve um estudo prévio. Aí, por não ter um estudo prévio, a agricultura foi mal planejada, a operação foi mal planejada e a agricultura morreu. A terra não produziu aquilo que se esperava dela. Por quê? Por conta de tecnologias empregadas de forma errada, consciências equivocadas. Então, hoje se estuda muito isso. Então, esse discurso do governo de que precisamos produzir, que nós temos 60% do país com cobertura florestal, que nós precisamos de agricultura. Não, nós precisamos sim, nós precisamos de alimento. O Brasil tem um grande potencial no agronegócio, né? E segundo alguns estudos, é o agronegócio que está mantendo a economia no Brasil nesse período.
Entretanto, nós temos aí 70 milhões de hectares desmatados e degradados que poderiam ser aproveitados por grandes, por pequenos, por programas participativos, por cooperativas, quer dizer, existem outros modelos, né? Quando a Flávia citou a questão de enterrar o lixo, nós não estamos só enterrando o lixo, né? Tem todo o gasto de enterrar o lixo, de tratar o lixo, mas nós estamos enterrando matéria-prima. Nós estamos enterrando bens que poderiam ser aproveitados, reaproveitados. Existem aí milhões de aterros, de lixões, de aterros controlados, agora alguns aterros sanitários, onde se começa a aproveitar, então, o gás, o biogás, o biometano que está sendo gerado. Quer dizer, existem formas de a gente pensar o sistema diferente do que a gente vem pensando, né? E aí a Flávia também citou uma coisa muito importante, a questão dos agrotóxicos, né? Nós estamos consumindo cada vez mais agrotóxicos. Quando eu citei Lavoisier, era o mesmo princípio, o princípio da energia. Se o teu solo empobrece, perde nutrientes, o que você vai e faz? O que o produtor vai e faz? Ou é instigado a ir lá fazer? Colocar agrotóxico no solo, colocar fertilizantes, colocar químicos, ou seja, está entrando com energia dentro de um sistema que não tem mais energia. Então, isso acontece quando? Acontece quando você não planeja corretamente o uso do teu recurso natural, seja ele hídrico, edáfico, atmosférico, né? Nós precisamos ter planejamentos corretos. Aí entra a parte da ciência, hoje com uma visão muito mais ampla, não pontual, e aí um ponto que eu gosto muito de falar, que é o que é valor? O que é resultado? É a economia? É a cifra monetária? Quando a gente coloca, por exemplo, numa mesma balança um processo de uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia não renovável, a fonte de energia não renovável é muito mais barata e produz muito mais energia no sentido de unidade. Porém, o dano que ela faz à sociedade, ao meio ambiente, gera um déficit negativo, obviamente, um déficit para o processo como um todo. E aí você tem o quê? Você vai ter os aspectos sociais e ambientais tendo que repor esse déficit, né? E é esse desbalanço que a gente desenvolve. Então, nós precisamos repensar. Quando a gente desmata a floresta, quando a gente tira a proteção do solo, o que você está fazendo? Você está tirando do solo uma cobertura que mantinha as condições microclimáticas daquele local. Então, começa a ter mais a evaporação, a terra começa a perder água. Por quê? Porque você tem mais sol entrando, mais calor entrando na superfície da terra, então a terra começa a secar. Por um outro lado, a água começa por causa dos fatores químicos e físicos da dinâmica da água no solo, a água ou evapora ou ela vai percolar, ela vai descer para profundezas. Então, o solo começa a ficar empobrecido e por isso que eu mencionei a degradação da agricultura. Por causa dessa exposição do solo. Então, hoje nós temos prática de plantio direto, cultivo mínimo, que prevê a manutenção de uma cobertura sobre o solo para evitar esse superaquecimento do solo e a perda da água. E isso acontece nos nossos reservatórios, quando a Flávia e a Dalila colocaram. Se nós não tivermos uma política, uma cobertura, uma proteção das nossas nascentes, dos nossos rios, essa água vai evaporar, como está evaporando, como está saindo. Se ela não está evaporando, ela está enxugando, ela está indo para dentro, como se fosse uma esponja. Ela está a própria pressão osmótica puxa essa água para baixo, né? Então nós temos que pensar sempre dessa forma. Não dá para fazer um manejo eficiente de um modo de alto impacto ou de modo de superuso daquele recurso sem prever o verdadeiro potencial ou capacidade daquele meio ambiente, daquele local, né? Então, nós temos que equilibrar isso.
Professor, mas já engatando nessa pergunta, outra coisa que a gente, até no GT de saneamento, chegou a discutir é se os mananciais da nossa região, que atende a Curitiba, estão bem preservados, e principalmente qual que é a importância da gente falar para a população como é que eu posso dizer, preservá-lo, tomar medidas para preservá-lo, e principalmente não fazer o desmatamento, não jogar lixo no rio. Essas coisas têm que estar inerente na cabeça de todo cidadão curitibano. Exato. Bom, são várias questões aí. A preservação dos mananciais. Primeiro, nós temos aí o uso devido a questões socioeconômicas, o uso, invasão e alocação de pessoas em espaços de mananciais, espaços de proteção ambiental que não poderiam ser utilizados, mas é uma forma de solução econômica, solução social para o nível de miséria humana que nós vivemos e que nós desenvolvemos, né? Então, é uma reação. As pessoas acabam invadindo, principalmente essas áreas próximas à água. Por quê? Porque daí elas vão ter uma fonte de água, né? O governo não chega com a água num barraco, não chega com a água numa casa sem condições, numa casa sem registro, num terreno sem registro. Ele não chega com a água, não chega com a estrada, não chega com a eletricidade, né? Então, esse foi um padrão que se deu de uso do solo, de ocupação do solo. Então, nós tivemos esse problema. Os mananciais aqui no Paraná e no Brasil como um todo, eles não são percebidos como um fator de desenvolvimento da pessoa. Então, novamente, porque a gente não desenvolve um olhar sistêmico, a gente fala assim, lá está o manancial, aqui está a população. Não tem integração. A partir do momento que a gente puder integrar esses aspectos, como é o caso do Passaúna, as pessoas começaram a se sensibilizar. O Passaúna, então, é um espaço de reserva hídrica e que tem ocupação social, e que tem uma função social, uma função de lazer, uma função de bem-estar. E aí as pessoas começaram a se sensibilizar para o problema da água, diferente da represa, das outras represas, como do Iraí e tudo mais, né? Então, o que acontece? Enquanto a gente mantém as coisas fora do olhar das pessoas, as pessoas não percebem a sua função, né? E aí entra todos os setores e todos os entes sociais, sejam eles pessoas privadas ou públicas ou mesmo particulares, né? Então, a gente não preserva, a gente não cuida. Uma questão que talvez a Dalila e a Flávia possam até explicar melhor, que eu não consigo fechar essa matemática, é por que as águas da chuva e por que as águas residuais são misturadas ao sistema de esgoto, né? Então, aí você tem um volume muito maior de tratamento. Aí as pessoas falam assim, não, mas aí o sistema fica mais barato porque é um sistema único para levar e tratar. Mas fica muito mais caro, porque você tem uma água, por exemplo, uma água branca que seria facilmente tratável, como a Flávia faz na casa dela, né, onde você põe um filtro de carvão, adiciona cloro, faz um sistema de tratamento e praticamente você pode reusar essa água, né, seja para áreas externas ou às vezes até para áreas internas, como privadas, né? Então, por que nós jogamos essa água dentro do esgoto, lançamos essa água no esgoto? Qual o sentido disso? Né? Novamente, é aquela economia linear, onde você trata de consumir tudo o máximo possível e se causar dano, depois você recupera o dano. Então, se a Flávia e a Dalila puderem explicar um pouquinho para mim, porque me parece um nonsense, assim, sem sentido algum esse tipo de política, esse tipo de decisão. Pode falar, Flávia. Não, muito importante, vários aspectos aqui que o professor trouxe. Me chamou muita atenção dele falar da questão das nascentes, do fato delas secarem. E isso assim, a gente até fez uns vídeos, eu quero editar para a gente conseguir mostrar para as pessoas, mas próximo à represa do Iraí, fica nítido, porque tem propriedades que cuidam, que preservam as nascentes e que tem a mata ciliar em torno das nascentes preservadas, essa água ela chega até a represa
e daí essa água abastece a represa. E do lado tem a pessoa que desmatou tudo, que fez terraplanagem, tirou todas as árvores, e que a represa, a nascente dele, seca em 100 metros, ela está completamente seca. Então, verdade, são coisas que a gente não, né, às vezes até antes de uma crise, a gente não tem essa clareza da importância das florestas. Tem um Ernest Goethe, né, que é uma pessoa que trabalha agrofloresta e agricultura sintrópica no Brasil, e ele tem uma frase espetacular, que a água se planta. A gente precisa ter floresta preservada para que a gente tenha água, o nosso bem mais precioso, né? Quem que vive, agora que a gente está sentindo isso na pele, ficar um dia sem água já é difícil, uma semana, imagina? Então tem gente que está sofrendo drasticamente com essa crise hídrica, e o que a gente vai aprender, né, daqui para frente? O que a gente vai melhorar, né? Como que a gente pode aproveitar isso, que é um problema, para a gente criar soluções, né, para o futuro. E daí, nesse sentido, a gente também está fazendo uma pequena ação, claro que nada... a gente está incentivando a elaboração do plano de manejo, está em contato com o deputado Goura, com outras autoridades, a gente tem conversado sobre a elaboração do plano de manejo da represa do Iraí, e também a questão do reflorestamento, porque é preciso reflorestar a mata ciliar da represa, para que nos próximos anos a gente esteja mais preparado para uma crise dessas. Então, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente de Quatro Barras, eles foram lá, uma equipe técnica, disponibilizaram as mudas, e a gente foi lá e fez um mutirão de plantio. Até o professor Marcelo deu um grande apoio, né, na parte técnica, nos instruiu a melhor forma de fazer os berços para colocar as mudas. E eu acho que são essas ações que a gente teria que estar pensando enquanto sociedade, olhando de uma forma mais ampla, como que a gente aprende, o que a gente tem que aprender com essa crise hídrica para os próximos anos, para quem sabe, não sei se ela apareceu aqui, mas veio minha filha aqui um pouquinho, para que daqui a pouco a minha filha ela possa ter, né, água, e todas as outras pessoas, né, todo mundo de Curitiba, do Paraná, e de todos os lugares, né, que tenham esse acesso a essa água, né, que é um direito elementar, assim. Então, me ficou bem forte essa questão que o professor Marcelo trouxe, porque eu realmente vi ele na prática, se a pessoa não cuida, e daí rapidamente outras coisas que as pessoas podem fazer. Ali na represa do Iraí já não tem mata ciliar, mas assim, diariamente, para não exagerar, mas pelo menos uma vez por semana, quase que diariamente tem incêndio. Então, além de não ter a floresta, as pessoas ainda colocam fogo, tem avanço de gado, e isso está interferindo diretamente na vida de milhares de pessoas, né? Então, isso que o professor Marcelo trouxe, da gente aproximar a população, ser um espaço de lazer, para as pessoas também entenderem, né, verem aquilo como algo que está diretamente relacionado, né? Essas florestas estão diretamente relacionadas com o nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, né? Quero dizer que a Yara, que era a nossa quinta convidada aqui a participar do debate conosco, mas brincadeiras à parte, é o seguinte, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que é para o hoje e para o amanhã que a gente está discutindo. O que vai ser o futuro desse país e o que vai ser até o futuro da nossa cidade. Eu e a Flávia, que somos pré-candidatos a Curitiba, nós temos entendido que Curitiba é um organismo vivo, e esse organismo vivo faz com que a cidade... não existam coisas separadas, ela é complexa, é inteira, e o que a gente faz aqui, o que eu faço na minha casa, pode afetar a Flávia, o professor Marcelo, a Dalila, a todos da nossa cidade. Então, sempre tem que reforçar esse compromisso nosso com o meio ambiente, que entender que cidade, a vida, o planeta é um organismo vivo, mesmo que fale isso dentro de sala de aula, e eu como professor falo isso dentro de sala de aula, às vezes a criança se torna adulta e esquece o que aprendeu na escola. E a gente tem que retomar esses debates para que não fique algo supérfluo na vida, que seja legal compartilhar nas redes sociais o apoio ao meio ambiente, mas na hora de tomar atitudes importantes em favor do meio ambiente, nós não tomamos, eu não tomo, e quem está nos assistindo às vezes passa por cima disso. A gente não pode mais entender como algo para ganhar like, e sim atitudes efetivas para mudar a vida das pessoas. E nesse sentido, Flávia, discutindo, né, nós que somos pré-candidatos a Curitiba,
a vereadores, e temos essa discussão do futuro da cidade, qual que é a influência, principalmente do planejamento urbano, e aí quem tiver à disposição para contribuir nesse debate, qual a influência do planejamento urbano para contribuir com que a sustentabilidade, não só das águas, mas do meio ambiente, no futuro da nossa cidade. Muito importante, Luan. Assim, acho que o professor Marcelo também trouxe a questão ali que eu falei rapidamente, que era o maior gasto, né, a questão de você aterrar ali os resíduos orgânicos, mas com certeza nesse aspecto que o professor Marcelo trouxe, da gente aproveitar esse recurso, né. Então, por exemplo, a gente está falando de medidas de sustentabilidade que a gente pode nós mesmos tomarmos, né. Então, o nosso resíduo orgânico, que a gente chama de lixo orgânico, lixo úmido, ele pode virar adubo na nossa própria casa. E isso a gente também tem que pensar enquanto política pública, né? Na verdade, é uma lei desde 2010 que o município tem que realizar a compostagem dos resíduos orgânicos. Até hoje isso não foi implementado. A gente também, né, futuramente, o Luan, como um vereador, ele pode, no papel de fiscalizador, cobrar que isso seja feito, né? O papel fiscalizador do Poder Legislativo ou do vereador, né? Então, é bem isso, é o que o professor Marcelo falou. Então, é um recurso que a gente está pagando caro para perder ele ali, o resíduo orgânico, com todos os outros. Ele solta aquele líquido que, quando ele é separado e feito em casa, ele é um ótimo biofertilizante, do melhor que existe. Agora, ele, junto com outros tipos de resíduo, ele vira um chorume tóxico que causa um super dano, que se não tiver todas as proteções, e mesmo assim, como o professor Marcelo muito bem disse, a gente está perdendo esse recurso. Então, em vez da gente mandar resíduo orgânico, por exemplo, para aterro sanitário, a gente precisa fomentar a agricultura urbana, as hortas urbanas. Segundo a FAO, a população brasileira vai entrar num período de retomada de fome, de pessoas passando fome, crescendo num número alarmante. Então, como que a gente pode utilizar a agricultura urbana também como uma forma de garantia de segurança alimentar, de soberania alimentar, e usar todo esse recurso, como o professor Marcelo muito bem falou, dentro da cidade, da melhor forma, da forma mais inteligente, usando também essas tecnologias, né, que não são nada extraordinárias. Os nossos bisavós já faziam compostagem, muito antes de ter a possibilidade de colocar numa sacolinha e pôr como, né, para fora de casa. A humanidade pratica isso aí há muito tempo. Então, a gente pensar, assim, de forma propositiva sempre, claro que, por exemplo, é uma lei, mas a gente quer muito mais do que, tá aqui na lei, vocês têm que fazer, como que a gente constrói isso juntos? Qual que é a melhor forma de fazer isso para Curitiba e várias outras coisas, como a gente falou, das energias solar, eólica, das energias que não vão ser, né, precisar de um grande dano ambiental para que isso aconteça, a gente captar nossa própria água, a gente ter compostagem em hortas urbanas ou na nossa própria casa. Então, são pequenas medidas que a gente pode implementar no nosso dia a dia, como o Luan muito bem falou, mas também a gente tem que pensar enquanto política pública. E nisso tem muitas coisas que são possíveis a gente construir, propor, e elas ficam muito melhores se a gente fizer isso juntos, né? Se a gente juntar, porque, né, quanto mais pessoas pensando e criando as soluções juntas, melhores elas são. Então, acho que é mais ou menos isso, no sentido da gente unir as pessoas, e as tecnologias, elas estão aí, cabe a gente organizar de uma forma que seja possível e bom para todo mundo, e a gente aproveite o máximo todos esses recursos que estão disponíveis. Verdade. Importante, professor Marcelo, até se quiser fazer um complemento nessa área de planejamento, a Dalila também está aberta à discussão também nesse ponto. Professor? Pode fazer, Dalila. Vou adorar ouvi-la. Eu acho que eu não tenho nada mais a acrescentar. O que a Flávia ela colocou, ela foi bem objetiva. São esses os pontos mesmo. Não tenho mais nenhuma consideração. É importante, para encerrar, assim, nós já estamos chegando a uma hora de live, nós estamos passando por uma pandemia,
é uma pandemia muito grande aqui, reforçar a nossa solidariedade a todas as pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Daí uma pergunta direcionada a todos nós a todos que estão aqui no debate, né? Que medidas que a gente precisa tomar, mesmo com a escassez de água, né, para manter a higiene, para manter o combate à Covid-19, e principalmente nessas regiões que estão sendo mais afetadas. Eu tenho lido os comentários aqui, tem muitos comentários da região do Tatuquara, de pessoas que moram na região do Tatuquara, que medidas que eles podem tomar para se proteger no período de racionamento. E na hora que a gente fala que tem que lavar bem as mãos, passar álcool em gel, mas não tem água em casa, né? Então fica esse desafio para nós falarmos com as pessoas. Eu queria só complementar. Cabe a nós, né? Está nas nossas mãos. Eu, por exemplo, a partir do momento que se instaurou e que a gente começou a ser sensibilizado pela crise hídrica, né? Eu criei um sistema de coleta de água do chuveiro. Então, eu coleto a minha água do chuveiro, e essa água do chuveiro, ainda que não tenha um odor agradável depois de armazenar, eu a uso para as minhas descargas, né? Então, eu economizo, além da água que eu estaria perdendo no chuveiro, eu economizo também a água que eu estaria utilizando na descarga. Né? E se você soma isso por 3 milhões de pessoas aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Se cada um poupar 10 litros, 20 litros, você imagina o quanto a gente vai estar poupando, né? Tá? Mas tem um outro ponto que eu acho que a política pública precisa pensar e precisa fazer. É a obrigatoriedade, a partir de um planejamento, de grandes construções, de grandes áreas, grandes empresas reciclarem suas águas, tratarem seu esgoto em seus locais. Por quê? Por que precisa mandar para o sistema? Por que precisa emitir um monte de carbono para levar o resíduo até um outro local? Né? Mas, assim, pode produzir sua própria energia. Então, que política pública que o governo está dando para que as pessoas e as empresas produzam sua própria energia? Aqui no Paraná, nós não temos nenhuma política de incentivo à energia, à microgeração de energia. Nós tivemos, no final do mandato passado, do governo, algo que facilitou e algumas pessoas se motivaram a fazer, mas entrou o novo governo do Estado e eliminou a política de incentivo à microgeração energética. Então, às vezes, o governo vai ter que agir de forma... Vai ser obrigatório, mas vai ser obrigatório com planejamento. Então, nós temos, a partir de um ano X, de uma data específica, as construções precisam planejar a coleta de água de chuva, o reuso da água limpa, da água branca, o tratamento de esgoto, por exemplo. Nós temos o sistema de tratamento de wetlands por raízes. Todo o esgoto poderia ser tratado na própria casa, no próprio terreno, não precisaria ir para o governo, não precisaria gerar esse ônus para o governo. E o que o governo está fazendo para isso? Está trabalhando separadamente. Então, é isso que a Flávia falou. Nós temos que nos unir, que a Dalila colocou também. Nós temos que nos unir e pensar juntos. Tá? Mas precisa agir, de certa forma, muitas vezes com a taxação, né? Que a gente até discute isso na própria mudanças climáticas, que são as precificações de carbono, de você pagar pela quantidade de carbono que você emite, né? Então, isso já se discute mundialmente também, né? Então, acho que a gente tem que começar a discutir dessa forma, mas, claro, não é da noite para o dia. É num planejamento, onde entra o papel do governo, que facilitações, e aí você citou pandemia, né? O governo brasileiro tem uma reserva econômica. Por que não está usando essa reserva para facilitar a vida das pessoas que perderam o emprego ou dos 13 milhões de pessoas no Brasil vivendo abaixo da linha de miséria? Né? Qual o papel do governo? É ficar só criticando, é ficar só negando os fatos? Né? Uma teoria negacionista sempre? Por que não pensa de forma diferente? Né?
Então, nós temos aí várias questões a serem tratadas, e tem, em relação à pandemia, tem pessoas que estão muito mais preocupadas, e cientistas que já estão estudando novos processos pandêmicos. Por quê? Porque nós, urbanos, estamos nos aproximando cada vez mais dos ambientes naturais. Então, nós estamos nos aproximando dos animais silvestres, e nós temos esse contato, e aí pode ter a contaminação, né? Mesma coisa, as mudanças climáticas fazendo a perda do permafrost, que são as terras congeladas. Nessas terras congeladas, existem ali milhões de anos congelados que podem ter bactérias, podem ter vírus que podem vir a ser liberados para o sistema, né? Então, nós temos todos esses problemas de consequência, e que, se a gente não pensar de forma integrada, sistemática, não vai funcionar, né? Então, foi o que vocês colocaram, a ação tem que ser individual, mas tem que ser associada do governo, né? Correto. Muito importante. Dalila? Não, eu só queria colocar, complementar a fala do professor, que como o governo ele tem esse fato essa quantia de dinheiro para colocar nesses recursos, né? Esses recursos. Eu acho que o meu microfone está dando problema, não sei. Bom, o que eu queria colocar mais a nível pessoal, que o Lua falou, e como que a população ela pode se precaver, né, individualmente. Como a água é a fonte principal de higienização, lavar as mãos durante a pandemia é o principal recurso, né? Agora, faltando a água, quais seriam as medidas que a gestão pública vai fornecer de fontes de higienização para a população, né? Se não temos água, quais são os planos de ação da gestão pública para fornecer novas formas de higienização? Mas, acima de qualquer coisa, o distanciamento social é o que vai estar nos prevenindo de qualquer possível contato, né? Então, acredito que encontrar outras formas. A população de baixa renda não consegue ter acesso a comprar o álcool, até mesmo a água sanitária. Então, pedir para a gestão pública planos de ação de novas formas de higienização para as pessoas. Muito importante também, Dalila. O poder público, nessas horas, tem que olhar principalmente para aqueles que não têm acesso a que muitos brasileiros têm, né? Então, os planos referentes à higienização são muito importantes. Acho que o professor caiu, mas, Flávia, se você quiser comentar também nesse sentido. Lu, acho que tem alguns pontos que vocês trouxeram bem importantes. Gostei muito do que o professor Marcelo falou que ele está fazendo na casa dele. Eu acho que quem está nos assistindo pode também adotar algumas medidas. Claro que sozinhos a gente não faz nada, mas todos juntos fazendo um pouquinho, a gente pode sim contribuir para que o nível dos nossos reservatórios não baixe tanto, para que a gente tenha um enfrentamento melhor dessa crise hídrica. Então, gostei muito que ele falou que está reaproveitando a água do chuveiro. Eu também faço isso. Então, aquela primeira, né? Você liga o chuveiro, ainda mais nesse frio curitibano, ele demora um pouco para esquentar. Então, essa primeira água eu sempre coleto, rego todas as minhas plantas com ela. Tem uma outra medida que é muito legal também, que é você pegar uma garrafa PET e colocar na caixa da privada. Então, cada vez que você dá a descarga, você tem 2 litros a menos que você economiza. Isso eu já estou há meses já fazendo isso, dá uma boa economia de água, e isso também dá uma boa, depois na conta da Sanepar, isso também dá um bom resultado, assim, né? E como eu disse, na alimentação. Então, a gente pode, sim, tomar algumas medidas para nós mesmos contribuir. E aproveitar que o professor Marcelo voltou, só deixar aqui que eu conheci o professor Marcelo bem pensando essas questões hídricas e pensando no reflorestamento da represa do Iraí, e cada vez que eu vejo ele, eu me torno mais fã, assim, professor. Porque, nossa, suas falas, assim, realmente Obrigado. trazem aspectos muito importantes. Então, deixar aqui meu elogio. E ao Luan e a Dalila também, por trazerem um tema tão importante, de uma forma tão bem direcionada, assim, adorei
direcionamento que o Lua fez também ficou muito bom, que deu para a gente, claro, começar uma conversa, né, que vai muito além, óbvio, dessa live, mas a gente fica à disposição de todos para juntos a gente pensar nas melhores soluções aí para nossa cidade. É isso aí, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Já estamos caminhando para 1h e 10 de live, vamos caminhando para o encerramento aqui, só respondendo alguns questionamentos que foram feitos no perfil do Facebook, a Andréia e a Adriana. Nós, Flávia, entramos com um pedido do Ministério Público questionando períodos que nós tivemos um racionamento mais grave, e principalmente pedindo o ressarcimento por parte do poder público a essas pessoas. Então, nós continuamos com o pedido do Ministério Público, aguardamos ainda o Ministério Público falar e nos autos sobre isso, mas temos sim iniciado diversas medidas para proteger a nossa região. Então, reforçar mais uma vez que o nosso pedido do Ministério Público tem sido encaminhado, já está na Procuradoria e agora eles estão fazendo a análise. E você que está nos assistindo, compartilhe isso, que precisamos cada vez mais mobilizar as pessoas a defenderem os seus direitos. E aqui, essa é uma primeira live, Flávia, que vamos continuar conversando sobre isso. Não é em uma live que nós vamos conseguir resolver tal problema. E eu quero cada vez mais trazer mais especialistas, pessoas, estudantes da área. Essa é a primeira live que eu vou fazer, reforço mais uma vez. Mas, principalmente, conversando com as pessoas para que nós que estejamos pleiteando alguma coisa, deixar muito claro essa integração de quem pensa academicamente, de quem está pensando estratégias para solucionar o problema da crise hídrica, e com a população que quer nos escutar e quer caminhos para resolver seus problemas. Então, fico mais uma vez dizendo que estamos com o pedido do Ministério Público, ainda estamos aguardando a fala, né, do Ministério Público referente ao nosso requerimento, e continuamos nesse caminho aí para defender a nossa população. Mas, encerrando hoje, quero agradecer a Flávia, a Dalila, o professor Marcelo, que estiveram aqui conosco, e convido cada vez mais a sempre conversar aqui nas redes sociais, e principalmente escutar aqueles que mais precisam de estado de informação. E deixar aí um espaço a cada um, dar o seu tchau, e começando pela Flávia. Agradecer muito, né, Luan? Te parabenizar primeiro, né, por toda a construção que você está fazendo. Está muito bonito aqui o diálogo hoje. Sei que você está fazendo diversos encontros como esse, então adorei participar. Agradeço muito pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje. E que a gente possa juntos aí construir soluções para a nossa cidade, para que todos tenham direito à água, e direito a saneamento, e direito à alimentação, livre de agrotóxicos, saudável, dentre várias outras coisas. Mas parabenizar mesmo, acho que essa é a palavra final de agradecimento mesmo a você e a todos que estão aqui hoje, tanto nos assistindo quanto aqui compondo na nossa live. Obrigada. Agradeço. Dalila. Bom, quero agradecer a Flávia, agradecer ao professor Marcelo, ao Luan também. Acredito que deu para puxar bastante assuntos interessantes, foi um debate muito enriquecedor. E a questão de fomentar cada vez mais a necessidade do saneamento básico, da gestão dos recursos hídricos. Então, como o Luan coloca agora, é apenas a primeira live, a necessidade de estarmos sempre puxando esse assunto. E para mim foi um prazer conversar com vocês. Agradeço a oportunidade e muito obrigada. Isso aí, obrigado, Dalila. Professor Marcelo. Bom, Luan, gostaria imensamente de agradecer a oportunidade, agradecer a Flávia, a Dalila, muito bom ouvi-las, muito bom ouvir jovens como vocês pensando o hoje, mas pensando o futuro também, né? Queria só citar John Elkington, que é o autor do Triple Bottom Line, que a gente precisa trazer esse entendimento de que falar sobre meio ambiente, falar sobre recursos naturais, não é ser eco-chato, não é ser ambientalista, é ser
e pensar na economia, é ser e pensar no desenvolvimento econômico sustentável. Sem essa variável meio ambiente, você não tem produção. Sem água, nós não temos produção. Veja o que aconteceu, um simples vírus afetando quase... Quanto que é os números hoje? Acho que quase 20 milhões de pessoas e quase 1 milhão de mortes, né, no mundo inteiro. Um simples vírus, né? Então, nós temos que pensar a variável, nós temos que pensar a dimensão ambiental antes da dimensão econômica. Então, muito obrigado novamente. Luan, parabéns. Espero ver você e a Flávia aí na nossa Câmara de Vereadores aqui de Curitiba, junto com outros políticos de bem, levando aí, modificando a nossa realidade e o nosso destino. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, agradeço a você que esteve conosco, e dizer que reforço isso mais uma vez, essa é apenas um diálogo que começamos, né? É um pontapé, principalmente a nossa pré-candidatura, que é trazer as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão com a formação acadêmica, para informar a população e principalmente conscientizá-las sobre os desafios que vamos enfrentar nesse novo milênio. E deixar aqui mais uma vez, reforço mais uma vez, estamos na luta no Ministério Público para que esses questionamentos referentes à nossa região sejam sanados. E principalmente, acabar com a desigualdade que existe na cidade de Curitiba. Essa é a nossa meta, não só quanto pré-candidatos, mas quanto militantes da cidade de Curitiba, de defesa da cidade de Curitiba, que a redução das desigualdades se faz a partir do momento que se constrói políticas públicas, como as políticas públicas referentes ao meio ambiente, ao saneamento. Então, continuamos nessa luta, e aqui reforçar mais uma vez que estamos ainda esperando a representação, a resposta do Ministério Público. E é isso, muito obrigado a todos e encerramos por hoje.